Fala pessoal do YouTube, beleza? Aqui quem fala é Glaucia Lemos. Estamos de volta aqui com o nosso curso de TypeScript para desenvolvedores C#. Como eu tinha falado com vocês na última aula, essa quinta aula, se não me engano, será uma demonstração, uma demo, que eu estarei realizando de alguns tipos em TypeScript, usando aqui o nosso Visual Studio Code. Vou pedir para vocês abrir aqui o Visual Studio Code, lembrando que, como eu falei com vocês nas outras aulas, vocês podem estar usando o Atom, o Visual Studio Code, o Sublime, um bloco de notas, enfim. A ideia é que vocês quiserem usar, enfim, não tem problema nenhum. Eu, particularmente, gosto de usar o Visual Studio Code, devido a alguns recursos adicionais que a IDE me permite, sem contar também que ele vem integrado também com o terminal, não preciso estar usando o prompt de comando, uma vez que eu posso estar usando o próprio prompt dentro da IDE. O nosso ambiente aqui já está configurado, caso vocês não tenham visto a configuração do ambiente de desenvolvimento, está nas aulas anteriores, acho que se não me engano na segunda aula, se possível procurem acompanhar essa aula. Caso vocês tenham algum problema na hora de executar algum código aqui, eu peço que vocês entrem em contato comigo, porque houve algumas atualizações do TypeScript, pode ser que vocês não consigam executar o código, mas se conseguirem executar, enfim, sem problema nenhum. Vou pedir para vocês estarem criando aqui uma nova pasta. Nós vamos chamar de exemplo 2. E dentro de exemplo 2, nós vamos criar um arquivo chamado string_demo.ts. Lembrando que a extensão tem que ser ts, até para o nosso arquivo tsconfig.json consiga identificar de que este arquivo que nós estamos criando aqui ele é um do tipo TypeScript. Vou dar um Enter aqui, vou criar aqui já um bloco de comentários. Bom, a gente vai estar criando aqui uma funçãozinha básica. Eu vou chamá-la assim, function. Vou chamar exemplo string. Vou criar aqui fale alguma coisa. E vou tipar ela do tipo string. Vamos abrir e fechar aqui a nossa função. Vou jogar um alert. E aqui mesmo ele já diz o que a gente tem que fazer. Olha, você tem que jogar aqui. Perdão. Assim. E já fala ali, olha, você tem que enviar uma mensagem ou um parâmetro opcional. No nosso caso, nós vamos jogar aqui o nosso parâmetrozinho criado aqui. Ok. E agora, nós vamos retornar retornar em forma de mensagem. Vou botar aqui, oi coders. Os exemplos que eu vou estar demonstrando aqui são exemplos básicos, vocês podem estar vendo exemplos mais complexos na própria documentação do TypeScript. É só para fins mesmo de exemplificação mesmo. Bom, lembrando que para executar o nosso código aqui, vou até botar aqui uma observação. Vamos executar o código. Você tem que apertar o Ctrl. Mais Shift, mais B. Lembrando que essa é uma combinação para usuários Windows. Caso você esteja usando, por exemplo, o Linux ou o Mac, se não me engano, eu não sei se é Ctrl Shift W, mas na documentação do Visual Studio Code tem uma explicação. Bom, eu quero que vocês prestem atenção no seguinte, tá vendo esse exemplozinho aqui, ó? Nosso arquivozinho criado aqui, string_demo.ts. Quando a gente for executar este comando aqui, veja só o que vai acontecer. Ctrl Shift B, está executando aqui. E gerou nosso arquivo JS. Vou até abrir ele aqui. Veja bem, olha. Ele criou aqui um arquivo JS, ele nada mais do que compilou um arquivo JS e gerou aqui pra gente. Agora eu quero executar esse comandozinho aqui. Como é que eu faço? Aqui mesmo no próprio Visual Studio Code, esse que eu falo, né,
É uma das vantagens do uso mesmo do Visual Studio Code, é isso aqui. Vou pedir para vocês virem aqui em View, Integrated Terminal. Ele vai justamente na pasta onde está o diretório dos arquivos de vocês. Eu vou entrar nesta pasta aqui. Entrei. E para executar este código, né, para apresentar a frasezinha, basta vocês escreverem node string demo sem as extensões. Dando Enter, ele vai apresentar a frase. Oi, coders. Bom, continuando agora com o nosso exemplo, vou pedir para vocês fecharem isso aqui. Vou criar um outro exemplozinho aqui de tipo. Vou criar uma nova pasta aqui. E vou criar um novo arquivo e vou chamar de numberdemo.ts. Bom, esse exemplo aqui também será bem simples, só que eu vou estar usando os brackets com a expressão com cifrão, daquela maneira que eu expliquei para vocês, que é um pouco diferente. Então, eu vou criar aqui uma nova função, vou chamar de exemplo number, eu vou declarar o seguinte, idade, ele vai ser do tipo number, e tempo de empresa, que também vai ser do tipo number. Ok. Vou jogar uma mensagem aqui. Agora que vem a diferença. Em vez de você usar as aspas simples, nós vamos usar esse bracketzinho aqui, vocês vão entender por quê. Como que eu faço? No caso é o craseado nosso, né? Vou botar assim, você tem, aí vou usar as expressões aqui. Vou botar idade, anos de idade, ponto. E trabalha aqui, novamente. Para quem já programou usando Angular, isso aqui não é tão, como é que eu posso explicar, algo novo, né? Aí vou botar aqui tempo de empresa. Deixa eu só pular a linha aqui. Anos na empresa. Ponto e vírgula. Aí se eu quiser chamar justamente essa função, vou chamar aqui o exemplo number. Ele já fala ali, olha, você tem que passar, o próprio Visual Studio Code, ele é sensacional, olha o que ele está dizendo assim, olha, dentro dessa função, você tem que chamar dois parâmetros, o idade, que eu vou passar aqui 30, e o tempo de empresa, eu vou fazer diferente aqui, em vez de botar um número certinho, eu vou botar assim, 4 anos, ponto 5, referindo-se como 4 anos e 5 meses. É interessante perceber que isso aqui não vai falhar, porque lembra que eu falei com vocês na outra aula que o number ele pode ser declarado tanto como um ponto flutuante, como um decimal e tudo mais? Tudo isso também é declarado como number. Então, novamente, para que possamos executar, temos que salvar esse arquivo. Vamos abrir aqui o nosso terminalzinho aqui, só diminuir um pouquinho. Vamos dar um Ctrl Shift B. Ele vai gerar um arquivo JS e um map. Ele gerou aqui também para a gente aqui um arquivo JS. Vendo que ele não tipou aqui. E se eu quiser executar esse código, a gente vem aqui no nosso terminalzinho. Voltar um pouquinho aqui. Vou no exemplo 3. Limpando um pouquinho a tela, escrever node number demo e vai apresentar a mensagem para a gente. Você tem 30 anos de idade, você vê que ele resgatou justamente
a declaração da variável ali. E trabalha aqui há 4,5 anos na empresa. Você vê que se você tivesse feito isso no JavaScript, você já teria um problema aí. Talvez ele só indicaria, tem outra questão, ele só indicaria esse problema em tempo no lado do cliente, não em tempo de execução. Isso é um ponto adicional para o TypeScript. Muito bom, né? Bom, nós vamos ver aqui mais um exemplo de tipos. Na verdade, vamos fazer o seguinte, já está passando dos 10 minutos, eu vou deixar a continuação dos tipos para outra videoaula, mas caso vocês tenham algum problema com qualquer código desenvolvido aqui, ou algum problema na hora de executar, de buildar realmente, executar o código em TypeScript no Visual Studio Code, vocês podem estar entrando em contato comigo aqui pelos vídeos, aqui pela descrição, que eu estarei respondendo vocês prontamente. E lembrando que os códigos estarão disponíveis aqui no meu repositório do GitHub, disponíveis aqui, explicando direitinho, já até configurei aqui a questão como é que eu posso explicar, da configuração do ambiente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode estar entrando em contato comigo, ok? Então até a próxima videoaula, pessoal. Tchau, tchau.